Estamos no ano de 2050. Uma junta de historiadores continua debruçada sobre o longínquo e estranho ano de 2020. A cada semana, um membro dessa equipe precisa ser retirado e enviado para uma quarentena rigorosa para descontaminação espiritual, de tão pesado que é o trabalho. Mas a junta é abnegada e está avançando no fronte da chamada arqueologia cultural, já tendo alcançado, inclusive, a certeza científica de que 2020 significou, na curva evolutiva da humanidade, o pico de disseminação das falsas éticas. Se deu ali, em 2020, segundo esses estudos, praticamente uma hecatombe moralista, fundada na hipocrisia. Barra pesada, resumiu um dos cientistas envolvidos nesse trabalho, da junta, que pediu para não ser identificado. Bom, o trabalho corre em sigilo total, mas nós conseguimos o vazamento do rascunho de uma primeira súmula sobre essa falsa ética que explodiu em 2020. E a gente divulga aqui agora com exclusividade. Ponto 1. Os próximos 15 dias serão decisivos no enfrentamento do coronavírus. Esse alerta enigmático foi captado em discursos de governadores brasileiros, tanto em abril quanto em julho de 2020, levando os pesquisadores de hoje, 2050, a hipótese bastante provável de que no ano em estudo, 2020, o tempo era contado de outra forma, num sistema em que cada dia podia levar 3 meses, ou mais, dependendo da região do país e do partido do governador. Tudo muito complexo. Ponto 2. Se puder, fique em casa. Essa foi a frase que mais intrigou os historiadores. Como aparentemente era uma recomendação para barrar uma epidemia, eles não conseguem entender o que acontecia na versão se não puder. Né? O slogan era se puder, fique em casa. Se não puder, isso porque tem pouquíssimos registros nesse levantamento que eles fizeram de slogans ou palavras de ordem para quem saía de casa. E tem muitos registros de aglomerações em transportes sem nenhuma ação disciplinadora do Estado, que, por outro lado, o Estado, as forças do Estado, algemavam e batiam em mulher sozinha na praia ou na praça. Era tudo muito estranho nessa época. Ponto 3. Use máscara em casa. Por incrível que possa parecer, tinha ser humano em 2020 que se sentia e se dizia ético ao tentar empurrar o Estado para patrulhar o interior de residências, em busca de quem não estivesse usando máscara, fingindo que assim bloqueariam o contágio do coronavírus e salvariam vidas. Bom, os pesquisadores notaram também que esses mesmos personagens se diziam democratas e diziam amar a democracia. E também queriam que alguém fechado sozinho no seu próprio carro, sem máscara, fosse considerado genocida em potencial. Os historiadores estão tipificando esse fenômeno antropológico como complexo de Zorro. Ponto 4. Dane-se a economia. Bom, com uma habilidade retórica impressionante, os fundamentalistas da seita da Terra Parada, que era a corrente mística dominante em 2020, faziam milhões de pessoas acreditarem que os que não seguissem a cartilha deles eram criaturas desumanas e só pensavam em dinheiro. Hoje se sabe que morreu mais gente de asfixia social do que de coronavírus, mas na época a Ordem Unida, para parar o mundo como se isso fosse um seguro de vida, era praticamente inquestionável. Alguns historiadores estão comparando esse tabu com aquele da Terra como centro do universo, que também deu muita briga e demorou a cair. Ponto 5. Conclusão preliminar da Junta de Historiadores. O ano de 2020 foi o pico dos hipócritas. Uma elite intelectual que se apresentava como libertária levou ao extremo seu expediente malandro de viver patrulhando os outros para proteger a si mesma.
numa espécie de jardim das delícias burguesas, também conhecido na época como curralzinho VIP. Com a epidemia, eles foram tão longe no lockdown mental que, em dado momento, só não era expulso do clube quem inserisse em todas as suas mensagens, todas as suas declarações e manifestações, a ideia de prisão. Os historiadores de 2050, de hoje, portanto, estão convictos de que 2020 foi o ano mais reacionário da história e que dificilmente um fenômeno desse tipo voltará a atingir a humanidade de forma tão obscura.